Então, gente, aí a gente vem aqui para definição. Então, o que são os alimentos para fins especiais? Por definição da legislação, tá? Então, são os alimentos, e é muito importante a gente entender a definição também. Sempre, gente, que uma legislação tem a parte de definição, leiam. Porque às vezes não. Toda vez que a gente entende a definição dos termos mais importantes que aquela legislação trata, isso torna a nossa interpretação muito mais fácil. Então, até faz tempo que eu não falo isso aqui, eu vou falar de novo porque tem bastante gente nova chegando. A gente tem o costume de pegar uma legislação e ir direto para a parte onde tem os critérios ali. Então, a gente quer saber direto o que precisa fazer, né? Então eu vou chegar aqui, vou ter que fazer isso, se tiver tanto eu faço tal coisa, nananana. A gente não lê o início da legislação. Então a gente não entende o porquê que aquela legislação existe, do que aquela legislação trata, qual é o âmbito de aplicação, ou seja, quais alimentos estão inclusos nela. A gente não entende o que não está incluso, onde a gente não vai aplicar aquela legislação. A gente não lê as definições, que são super importantes. Então, às vezes, você tá aí na sua casa pensando, poxa, mas tá, a Aline vai falar da rotulagem de alimentos para fins especiais, mas eu nem sei o que são alimentos para fins especiais. Nossa, isso tá meio confuso. Na própria legislação tem a definição do que é isso. E às vezes, gente, é importante a gente ler a definição das legislações, inclusive de termos que a gente já conhece. Porque ali tá definindo o que é aquele termo para aquela legislação. Então, um exemplo muito clássico é a definição de açúcares em legislação. Então, o que são açúcares aleatoriamente? Açúcares são basicamente carboidratos. Todo carboidrato, no fim, é um açúcar, né? Na bioquímica. Mas na legislação, não. Por legislação, açúcares são só mono e disacarídeos. Então não adianta você querer vir falar que um oligosacarídeo é um açúcar, que um polissacarídeo é um açúcar, que um poliol é um açúcar, que um amido é um açúcar. Não é. Por legislação ele não é. Açúcares, por legislação, são mono e disacarídeos. Apenas. Só que como que você vai saber isso? Lendo a definição de açúcares nas legislações. Senão você vai achar que são todos. Então é muito importante ler as definições. Se a gente lê a definição de porção, por exemplo, a gente entende o que é uma porção da tabela nutricional. Se a gente lê o que é a definição de medida caseira, a gente entende o porquê que a medida caseira está ali, o porquê que a gente não precisa perder tantos cabelos por causa dela. Então, criem esse hábito de ler a legislação na íntegra, tá? Pelo menos de vez em quando. Se você tá ali no dia a dia, beleza, corre lá nos critérios, vê o que tem que fazer e pronto. Mas vez ou outra, leiam as definições, leiam o âmbito de aplicação, entendam o porquê que aquela legislação existe. Isso tá bem no comecinho, que é quando ele fala ali, considerando que... Então, quando ele fala esse considerando que, a Anvisa está te explicando por que aquela legislação existe, qual que é o objetivo dela, né? Então, tem legislação que tem objetivo, tem as definições. Então, vejam a legislação na íntegra. Todas as informações que estão ali são importantes. Elas não estão ali só para encher linguiça e preencher uma página. Elas são importantes para o nosso trabalho também, tá?